Graça e paz, povo de Deus. Amém. Deus tem uma palavra para o teu coração. Minha irmã, meu irmão, hoje a palavra é sobre esfriamento espiritual. É algo sério na vida do cristão. E todos nós enfrentamos ou passamos por essa situação. Amém? Muitas vezes é uma decepção, muitas vezes é uma briga, muitas vezes, infelizmente, é uma notícia má, ou algo que te frustrou. E quando você veio aquele esfriamento espiritual. Pastor Márcio, me explica melhor sobre o esfriamento espiritual. Vamos lá. Primeiro, perde aquela vontade, aquela força, aquela alegria de orar. Orar. Falar com Deus. Falar com Deus. É quando você começa a orar ao Senhor e vai sentir a presença do Espírito Santo, você começa a chorar, ou de repente você começa a orar pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pela tua esposa, você está orando pela nação brasileira, sabe? Você tem prazer de falar com Deus. Eu te amo, eu te adoro, Senhor, obrigado porque você mudou a minha vida, a minha família. Você tem aquele diálogo com Deus, você tem prazer de orar. Você de repente perde isso. Vamos lá, o que mais, pastor Márcio? Me dá mais um entendimento para me entender melhor. Quando você perde o prazer de ler a palavra de Deus, você já não tem mais o ânimo, você não tem mais aquela força, aquela vontade de ler a palavra do Senhor. A Bíblia fica ali, você olha para ela, aí você fala, não, agora não. Quando você vê, você passa uma semana, um mês ou até mais sem ler a Bíblia na sua própria casa. Você só vai ler a Bíblia quando você vai lá no ministério e lá você abre a Bíblia e muitas vezes lê e nem entende. Meu irmão, minha irmã, isso é tão sério. O fracasso espiritual é muito sério e é pouco falado. O que mais, pastor? Me ajuda para me entender. Quando você perde o desejo de ir à igreja. Minha irmã, você começa a colocar desculpa. É sério isso. Desculpa, hoje eu cheguei cansado do serviço, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Não, vai chegar a visita aqui em casa hoje. Nossa, a visita chegou aqui em casa e demorou para ir. Sabe, você coloca tantas desculpas. Então veja bem, olha aí o esfriamento espiritual. Nem prazer você tem mais ir na igreja. Lá no ministério onde você congrega. Venda mil e uma desculpa. Isso é muito sério. Quando isso acontece, nós começamos a entristecer o Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, é um assunto que é pouco falado. O que mais, pastor? Sim, quando você vai na igreja e lá você fica despercebido. Você conversa com todo mundo, mas na hora da palavra você fica lá, totalmente despercebido. Minha irmã, ou meu irmão, é sério. Esfriamento espiritual tem que ser combatido. Pastor Márcio, eu não oro, parei de orar. Eu parei de orar. Lê a Bíblia, pastor Márcio, é como o senhor falou aí, só lá na igreja. Pastor Márcio, o que eu faço? Tem a resposta. Minha irmã, meu irmão, essa luta é tua. Eu já passei por isso. Começa a pedir com as suas poucas forças socorro. Amigo, Espírito Santo, socorro. Me socorre. Me ajuda. Com a sua pouca força, você começa a pedir ajuda para Deus, porque é uma luta pessoal, íntima, particular. Começa a pedir ajuda para quem pode te ajudar. Primeiro de tudo, o Espírito Santo. Segundo, você coloca aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que você confia? Você começa a pedir para essas pessoas ajuda. Ora por mim. Me apresenta lá na oração, ora por mim, eu estou orando, mas ora por mim também. Sabe aquelas pessoas íntimas, os amigos de Jesus mais íntimos? Pedro,
Tiago e João, os mais íntimos. E sempre tem o João, que é mais próximo ainda. Começa a pedir para essas pessoas te apresentarem em oração. Minha irmã, não morra. Meu irmão, não morra espiritualmente, porque o passo final é sair totalmente da presença do Senhor. Existe um adversário que ele fica nos estudando, nos observando, tentando achar as brechas para nos atacar. A partir do momento que você não tem mais força para orar, você não está falando com Deus. Você não lê mais a Bíblia, você não está alimentando sua alma. Você não vai na igreja congregar com os irmãos, você começa a ficar mais e mais aonde? Totalmente na carne. A carne começa a crescer e o Espírito Santo começa o que, pastor Márcio? Aos pouquinhos, você não sente mais a presença dele. E quando você vê, você já está olhando o que não olhava, o que você não olhava, você está olhando, o que você não falava, você começa a falar. Certas coisas que tinha eliminado na tua vida, começa a voltar aquele desejo de beber, de fumar e muitas coisas, porque a carne está tomando de conta. Vamos finalizar? Minha irmã, meu irmão, uma palavra. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, fala assim: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Minha irmã, meu irmão, é para mim essa palavra, é para você, é para nós. Não entristeça o Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo, que você vai ver que dia após dia você vai voltar a ter o ânimo e a alegria de falar com Deus, de ler a Bíblia e ir para a igreja cultuar, adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Fica essa palavra aí de reflexão e fica atento. Não dorme não, não cochila não, porque Jesus vai vir salvar a sua igreja. Deus abençoe a todos.